Agora eu estou na tela cheia. Se por acaso alguém quiser comentar, fazer algumas colocações, é só clicar aí no microfone e pode interromper. O Aulos não está hoje aqui, então eu vou fazendo sozinho aqui e a gente vai tentando. Nós estamos estudando a Gênesis, o capítulo 15, os milagres do Evangelho, no item curas, né? Nós vamos ali, hoje, está abordando a cura dos 10 leprosos. Isso está no item 16, né, desse livro. E eu estou pegando a tradução da FEAL, que ela é da quarta edição, lá do original, que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, ela não teve, elas são idênticas, né? Então, nós estamos usando essa tradução. Pode ser que tenha alguma diferença aí, se pegarem ou acompanharem pelas outras. A cura dos 10 leprosos, né? Um dia em que fora a Jerusalém e passara pelos confins da Samaria e da Galileia, estando perto de entrar num lugarejo, 10 leprosos vieram diante dele e, permanecendo distantes, elevaram suas vozes e disseram-lhe: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Tão logo ele os percebeu, disse-lhes: ide vós vos mostrar aos sacerdotes. E como lá iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre os seus passos, glorificando Deus em altas vozes, e veio se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra o chão, em lhe rendendo graças, e esse era o samaritano. Então Jesus disse: todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os 9 outros? Só foi encontrado o que retornou, e que rendeu glória a Deus, que é esse estrangeiro. E ele lhe disse: erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Isso está em São Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 19. No item 17, Kardec vai comentar, né, nos alertando que os samaritanos eram cismáticos, né, eles tinham cismas, né, eles tinham rusgas, né, como o protestante em relação aos católicos. Então, como hoje tem essas rusgas, essas cismas, os samaritanos eram cismáticos e desprezavam, né, e eram desprezados pelos judeus como heréticos. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, dava, por sua vez, uma lição e um exemplo de tolerância. E fazendo sobressair que apenas o samaritano voltara para render glória a Deus, mostrou que havia nele mais verdadeira fé e reconhecimento que entre os que se diziam ortodoxos. Acrescentando: vossa fé vos salvou. Fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior de adoração. Entretanto, os outros foram curados e era preciso, para a lição que queria dar, provar sua ingratidão. Mas quem sabe o que disso terá resultado e se eles teriam se beneficiado do favor que lhes havia concedido, dizendo ao samaritano: vossa fé vos salvou. Jesus deu a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. Então, Kardec, nessa passagem, ele está fazendo aqui, nessa abordagem, várias considerações, né? E nós vamos tentar fatiar isso para que a gente possa bem compreender. Então, Jesus, ele sempre está usando de símbolo, né? E de parábolas para falar aos nossos corações. E na época, para que as pessoas entendessem, ele usava da simbologia e remontava várias vezes também ao simbolismo do Antigo Testamento, né? Então,
Jesus estava ali passando, né, pela Samaria e Galiléia, e veio os 10 leprosos. Vamos dar uma analisada um pouco nisso. O que é a lepra? Por que as suas manifestações? Né? Isso aí tem uma finalidade. Que outras lições essa passagem nos traz? Não? A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, um tipo de bactéria transmissível de pessoa para pessoa. A hanseníase, também conhecida como lepra, morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro. Né? Essa doença, ela é uma das mais antigas da humanidade, havendo descrições suas com mais de 3.000 anos. O nome lepra sido evitado devido a estigma de uma doença deformante, contagiosa e incurável que a doença carregava. Isso na época. Mas ela também tinha um outro significado para que a gente possa entender as colocações do Cristo quando ele faz, né, ide aos sacerdotes para mostrar. Se a gente voltar no Antigo Testamento, Levítico 13, 3, nós vamos encontrar assim: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então, naquela época, né, que você tinha o ritual da purificação, né, o sacerdote, ele não poderia nem chegar perto de uma pessoa com lepra, porque ela era tida como imunda, né, como uma mulher hemorrágica, como uma pessoa caída ao caminho. Por isso que todas as passagens, quando Jesus está colocando isso para nós, ele está fazendo um alerta. Olha, e é o que Kardec chama, ele está embutindo ali que não é crenças exteriores, mas são crenças interiores que importa para Deus. Então, nós temos que levar isso em consideração para a gente entender a parábola. Se a gente avançar um pouquinho, Levítico 13, 6, ele vai falar assim, você vai esperar 7 dias, ao 7º dia o sacerdote o examinará outra vez, e se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Então, ali no Levítico, do 13, do 1 e vai para frente, ele vai dizendo o que era lepra, o que era outra coisa, o que era isso, o que era aquilo, e como o sacerdote teria que lidar com isso. Ali é uma série de regras de limpeza, de impureza. Então, o que Jesus estava fazendo? Aqueles leprosos, eles estavam condenados naquela época a não poderem nem participar de nada da vida social. Já ficavam às margens, né? Não poderiam ter relações nem com os familiares, né? Então, quando Jesus e os leprosos vêm pedir a cura, o que eles estão pedindo? Uma limpeza espiritual, né? Porque estava embutido ali que o espírito estava imundo. E como o espírito estava imundo, a carne sofria todas essas doenças. A imundície do espírito expressa-se bem as manchas psíquicas a impregnarem a individualidade. A lepra, nos diz Gesso Gonçalves, no livro Poeta das Chagas Redentoras, de Eduardo Monteiro. É um educandário, provocando em lições sucintas que a vida num leprosário é classe das mais distintas. Então, com o advento do Cristo e trazendo a doença para o âmbito espiritual, nós vamos, e Kardec pegando todo esse gancho, nós vamos sobrepondo os ensinamentos de Moisés, as regulamentações,
e agora, com uma maturidade maior, já o espírito com condição de raciocínio, entendendo-se uma alma, já começar a enxergar essas interfaces, às vezes oculta, numa leitura da letra material, se a gente fizer. Como até hoje podemos aí estar abrindo a Bíblia e fazendo uma leitura física de tudo isso. Mas Emmanuel, no Consolador, na questão 96, vai ter uma pergunta. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas, nos diz Emmanuel, da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, Emmanuel está nos trazendo que a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. E isso é muito profundo, que Kardec está avaliando, e aí Emmanuel está desdobrando, porque a causa dos nossos infortúnios, as causas das nossas mazelas, elas residem, né, na fonte primária de todos os recursos, ainda ali na alma. Né? Então, a assistência farmacêutica no mundo, ela não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Tudo que for do âmbito espiritual, nenhuma droga farmacêutica, ela vai resolver na profundidade. Ela pode aliviar uma dor, ela pode, né, e nós devemos utilizá-las com a prescrição médica sempre, né, para o alívio físico, mas persistindo a fonte primária, ainda, né, no nosso âmago do espírito enfermo, a patogenia é um conjunto de inferioridades que vai reverberar no aparelho psíquico. Então, podes, continua Emmanuel, objetar que as injeções e os comprimidos suprem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflito quanto a moléstia incuráveis, pela ciência da terra, e eu vos direis que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que as enfermidades da alma, tão persistentes, que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade no processo regenerador. Então, nós que temos a oportunidade da dimensão espiritual que Emmanuel está trazendo, que a espiritualidade, o espírito de verdade, toda a sua falange está nos proporcionando na codificação, e a lucidez racional que Kardec vem tratando isso, nós precisamos soerguer os olhos acima da terra para enxergar que mesmo se abatermos em nós moléstias incuráveis no físico, em verdade, os abusos envelhecidos nos vícios que ainda temos, a nossa reencarnação é o necessário tratamento e já é o processo de cura que a nossa enfermidade da nossa alma às vezes persiste em manter nas vidas sucessivas, né? Às vezes com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, por que a doença? Por que tudo isso? O espírito é o artífice
do próprio corpo. O espírito é o seu artista. Somos nós, cada um aqui, é que vai estar esculpindo em nós mesmos as virtudes das potencialidades da alma, aprimorando as suas necessidades e as manifestações das nossas tendências. Isso está lá no Céu e Inferno, capítulo 7. Então, se a gente bem compreender isso, independente do que está acontecendo, por exemplo, agora, nesse momento de epidemia e pandemia viral, e a doença física disseminando, e tantas outras espirituais eclodindo, há uma necessidade nossa de compreender todo o processo para que a gente não se desespere, para que a gente entenda que Deus, né, está no comando, que Jesus, né, está ali governando o nosso planeta, para que as coisas possam seguir um fluxo o mais natural possível, apesar das nossas teimosias, das nossas, né, das nossas incompreensões e da nossa renitência no mal, que a gente insiste ainda em fazer coisas erradas. Essas tendências é que, às vezes, vão nos afetar mais ou não, né? Allan Kardec continua no Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida são as consequências das suas próprias imperfeições. Então, é muito profundo esse ensinamento, que está na primeira parte do livro do Céu e Inferno, porque a segunda parte são relatos de vidas de N espíritos relatando a sua situação no plano espiritual. Todas as misérias, todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida são a consequência das próprias imperfeições. Então, quando que nós sofremos? Quando a gente insiste numa imperfeição. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, nós estamos rumando à perfeição. Quando a gente, na tentativa e erro, vai fazendo uso, atos errados que me prejudicam ou prejudicam o outro, eu instalo em mim ali um processo de imperfeição. E se eu insisto naquele erro, essa imperfeição, ela continua. Então, quando que eu vou conseguir me livrar dessa imperfeição? Quando eu rever esse cenário. Então, daquela imperfeição, eu fico livre. Então, a consequência das minhas enfermidades, das minhas dificuldades e do meu sofrimento, ele é inerente à imperfeição. Então, vamos já dei esse exemplo aqui, mas acho que é legal repetir. Se eu estou na Cracolândia e usando um monte de crack, aquele inferno maior, eu tenho várias imperfeições, mas aquele inferno maior, ele é inerente àquela dificuldade do uso e do abuso constante do álcool ou do crack, lá da droga que eu estou fazendo naquele momento. Então, aquele sofrimento, ele é muito mais atroz em mim, embora existem muitos outros. Quando que vai cessar aquele sofrimento? Aquele sofrimento lá físico, de eu estar me sujeitando àquela situação de ficar debaixo da ponte. Quando eu cessar aquela imperfeição de usar droga. Então, quando eu tiver o desejo ardente, por isso que Jesus fala da fé, né? Que a fé é que cura, né? E nós vamos desenvolver isso aqui. Aí eu começo a parar com aquele sofrimento. Eu vou ter outros sofrimentos? Claro, porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Porque o que me levou à droga não é a própria droga, mas outras incompreensões ou mágoas que eu guardo em mim mesmo. E aí eu vou estourar isso de uma outra maneira para uma autopunição, ou para punir quem eu amava, ou quem me iludiu, ou alguma coisa que aconteceu. Então, há expiações de faltas cometidas nessa mesma existência, ou nas existências anteriores. Então,
Nós estamos vivendo agora. Se eu começo a fumar agora, eu vou ter expiação que eu estou começando agora. E daqui 15, 20, 30 anos, se desenvolver um câncer, não é castigo de Deus. É simplesmente uma consequência de uma ação desregrada que eu fiz. Então eu vou sofrer. E eu vou ter uma expiação. Porque eu não consegui entender o que eu precisava fazer. E eu deliberei em mim mesmo usar do tabagismo, por exemplo. Então, pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades na vida corpórea, podemos julgar a natureza anterior e as quais as imperfeições que as causaram, ou até que vão nos causar. Porque o que eu estou fazendo hoje vai ser um reflexo daqui 5, 10, 20, 30, 40 anos. Então, por isso que Jesus é muito sábio e pede, vigie os pensamentos, vigie as condutas, vigie os comportamentos, vigie as intenções, porque é o que Kardec está colocando. Para Deus, a nossa oração mais íntima é a nossa intenção. Não é eu sair e ir lá não nem lá, ou eu sair e ir na igreja 10 vezes num mês. Não é isso que conta. O que conta é a minha intenção 24 horas por dia. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, qual que é a finalidade de toda essa passagem? Qual que é a finalidade da lição? O que Jesus está querendo nos ensinar? Que a imersão no plano físico, pelas vias da reencarnação, é uma valiosa oportunidade de purificação. Porque a purificação, a partir do Cristo, não é mais lá no Holocausto. Porque para aquele povo que saía do Egito, ainda muito embrutecido, sem uma consciência, né, anímica e espiritual desenvolvida, para purificar naquela crença de deuses que castigavam, era o deus sol, era o deus vulcão, era o deus, né, água, o deus... era vários deuses no Egito. Quando Moisés vem trazer um Deus único, eles estavam ali, eles criaram o bezerro de ouro, né? Haja visto tamanha adoração pelas coisas materiais. E o processo de purificação, ele se dava na hora que você fazia um sacrifício. Um sacrifício, primeiramente, às vezes, do primogênito, né? Filho mesmo, e depois começou dos animais. E aí Jesus vem e fala, não, o processo de purificação é da alma, é do corpo, é interno. Por quê? Jesus vem falar que o corpo é uma carne e é transitória. E a alma é imortal e ela continua. Né? Paulo vai falar disso depois. Né? O que é do corpo, o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. O corpo é passageira vestidura de nossa alma que nunca morre. O túmulo é ressurreição. Tornaremos a carne tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que tenhamos alijado todas as impurezas do íntimo, como o metal nobre que tolera o cadinho purificador, até que arroje para longe dele a escória de que a desfigura. Isso está no Ave Cristo, um diálogo entre Quinto Varro e Corvinho, no capítulo 2. O Emmanuel, pedindo ajuda para ele, na questão 101 do Consolador, por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer, etc. Nós podemos perguntar aqui. Por que não é permitido a revelação da cura do coronavírus, né? Dá no sonho lá, escreve na psicografia e resolve o problema. Podemos questionar, mas Emmanuel vai nos responder. Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos,
até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição das suas mãos divinas. Então, olha o que Emmanuel está trazendo. Na nossa organização, da própria natureza do globo terrestre, temos inerente ao planeta todos os recursos, até hoje inaprendidos pelas ciências dos homens. E Jesus curava, tanto é verdade que Jesus manipulava tudo isso e curava o leproso com uma simples imposição de suas mãos divinas. Nós estudamos há três ou quatro aulas atrás, né, todo o processo de cura através do magnetismo, né, que está lá no capítulo dos fluidos, quem não leu, capítulo dos fluidos, item 31, 32 e 33. O bom é ler todos, né? Mas pelo menos esses três. Então, o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio. Porque aqui tem uma lei de desenvolvimento individual e de esforço próprio de cada um. Não é a graça de Deus. Nós não vamos evoluir por graça. Nós fomos agraciados, Deus está dando as coisas de presente. Agora eu vou aprender a tocar piano. Deus me deu o talento. Eu nasci com o talento. Não, eu conquistei o talento. Então, esse ritmo das leis, nos diz Emmanuel, é de esforço próprio, com a direção, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Se a gente fosse na escola, dá o diploma aí. Não é? Aí eu já vou pegar de médico, de engenheiro, imagina. Né? Tem uns que conseguem. Aí a gente vê a lambança que faz aí. Né? Então, além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Nós temos que passar a enxergar a doença não como um castigo, não como uma punição, mas como uma grande oportunidade de profundos benefícios, que seria das criaturas terrestres se as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade. Até onde poderia ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio. E contemplemos com a simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, eu acho que esse último parágrafo aqui dá uma luz o que está acontecendo agora, para que a alma humana se recolha para as necessárias meditações. Então, vamos aproveitar, né? Aproveitar essa lei bendita. Jesus Gonçalves, uma lei que nunca erra, reencarnação. Lei bendita. Cada ser retorna à Terra na lição que necessita. Foi necessário que viesse a lepra do corpo para curar a lepra do espírito. O sofrimento cruciantes, nos diz Jesus. Sim, padecimentos acerbos. Mas, acima de tudo, um reeducar para o espírito, que transviado dos caminhos do bem, para o qual todos fomos criados, programou para si mesmo caminhos de tormentos. E nesta reencarnação, retornou sob o signo da ranceníase, para o resgate inevitável das suas contas kármicas. Então ele está falando aqui que ele mesmo programou para si os caminhos dos tormentos, para ajustar os desvios e equívocos das vidas passadas. Então, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, nem chegaram perto de Jesus, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É o primeiro ponto, né, de nos atentarmos que o orgulho, né, ali já começava a ser separado. E a dor unia 10 leprosos que, se eles tivessem são, eles não iriam se conviver por conta das cismas,
por conta das brigas de classes, por conta de N motivos de separação. Ao clamar por Jesus, eles se reconhecem como necessitados, enfermos. É o primeiro ponto, tem que cair em si. Para levantar, nós temos que cair. Né? Mas uma queda, eu não estou falando queda física, né? Uma queda para dentro mesmo, uma reflexão. Se clamaram por Jesus, é porque o reconheceram. Então a dor, e às vezes aqui no caso a lepra, ela vai despertar para que a gente enxergue o Cristo. Ele logo os viu, dizendo-lhe, Jesus, olha o que Jesus fez. Viu eles e disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ele não falou que ele curou. Ó, pode ir. E mostra aos sacerdotes. E aconteceu que quando iam, ficaram limpos. E se a gente for pegar Levítico 14, por que ele mandou para os sacerdotes? Porque no 13, quem que analisava a impureza e a pureza era o sacerdote. E em Levítico 14, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarado. Né? Então, Jesus está provocando, Jesus está retomando o Antigo Testamento. Por quê? Porque era uma lei, era uma cultura da época. E se a gente não às vezes, desprezar o Antigo Testamento, nós não vamos entender o que Jesus está fazendo. Ou nem provocando neles mesmos. Né? Então, no meio do caminho, eles viram que isso aconteceu. Então, Jesus não veio destruir lei nenhuma. O Espiritismo, né, também não veio destruir nem a lei, nem os profetas. Né? Mas veio cumprir. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, né? Uma única virgulazinha, um único ponto. Então, nós teremos que ajeitar esse negócio. Então, a cura, a limpeza, né, externa, não é cura, mas a condição essencial para que a mesma se faça. A cura é o próprio enfermo quem a produz. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermício. Eu só estou abreviando aqui a questão 96 que nós lemos lá atrás, do Consolador. Depois, se alguém quiser, eu salvo em PDF, coloco aí no grupo, não tem problema. Né? Um deles, que estava, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, sobre os seus próprios passos, hein? Glorificando a Deus em altas vozes, e veio lançar aos pés de Jesus. Um deles, né? E Jesus, nessa parte, o que esse samaritano reconheceu? E isso é muito profundo. Porque em Levítico 14, teria que mostrar a cura ao sacerdote do templo. O único que volta para render graças e glorificar a Deus e se ajoelhar dando graças aos pés de Jesus, ele vem numa simbologia que ele foi o único que reconheceu Jesus como supremo sacerdote. E em cartas aos Hebreus, né, que tem muita contradição nessa carta, né, Paulo ele vai falar assim, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desde a criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. O único ali que voltou e que acertou
foi o samaritano. E aí eu vou deixar uma dica aqui. Eu tenho aqui a irmã Aila. Ela é uma irmã que fez doutorado, mestrado, pós-doutorado, e uma das especialidades dela, talvez a nível mundial, é a análise das cartas aos Hebreus, né? E ela tem umas videoaulas. Eu acabei comprando isso. Ela forma padres, né? E acho que em Salvador, que ela fica lá. E ela tem dentro do site dela várias palestras e várias aulas, e vale a pena. Tem alguma coisa que é de graça, tem alguma coisa que tem que comprar, também é barato, não é? É mais barato que um livro. Mas essa carta aos Hebreus é assim, é uma coisa. Até o Haroldo, né, reverenciou todo o trabalho dela, né, da irmã Aila. Então fica aí uma dica para vocês poderem procurar. Essa parte da gratidão, ela é fundamental para o processo da cura. Hoje, Senhor, Jesus Gonçalves, chorando de alegria, recordo a solidão amarga e fria, no júbilo celeste que me invade. E agradeço-te a carne em lepra triste, manto de trevas e sol com que me abristes, os castelos de amor e eternidade. Também eu, curado da lepra, da vaidade que ensombrava a alma, pela compaixão do divino médico, torno ao serviço dele para testemunhar reconhecimento. Dos outros leprosos que se limparam em minha companhia, não posso dar notícia. Sei apenas de mim que voltei, não a serviço dos homens, mas em tarefa gratulatória, revelando-me aos companheiros de luta para que procurem o Senhor, não como doentes, e sim na qualidade de cooperadores fiéis. Esse capítulo, eu recomendo aqui, Lázaro Redivivo, né? Espírito Irmão X, capítulo 7, vai contar um pouquinho dessa história. E Jesus disse, levanta-te e vai. A sua fé te salvou. A tua fé, a tua certeza, a tua busca, a tua vontade de renunciar às coisas erradas. Então, levantar é igual a uma oportunidade de usar o livre-arbítrio nas bases do amor. Então, se eu estou identificando em mim mesmo um comportamento que eu já percebo que me incomoda, nós temos que levantar para ele e lutar contra essa tendência, esse arrastamento que ainda a gente tem. E cada um que faça análise, né? Um é o xingamento, pode ser a bebida, outro pode ser o fumo, outro pode ser a droga, o outro pode ser, né, qualquer tipo de desordem que a gente identifique que não está fazendo bem. Então, qual que é? O nosso corpo, ele é, né, através dos seus sentidos, o espírito percebe. A espiritualidade vai o meu espírito, o nosso espírito vai perceber as sensações do físico e vai tirar várias lições, né? Então eu tenho que perceber o que me incomoda, o que está fazendo, o que eu estou avançando o sinal, e eu simplesmente frear. Quando eu fizer isso, o sofrimento vai passar. Agora, se cada vez eu acelero mais sofrimento eu vou ter. Então, né, umas coisas assim, né? Não adianta eu saio de casa, vamos dar um exemplo aqui, eu saio de casa, faço um monte de farra, um monte de baderna, né? Aí eu chego em casa, aí eu vou fazer uma oração, olha, Senhor, nossa, me livra da minha família não pegar que eu fiz todas essas barbaridades, né? E depois eu dou uma cesta básica semana que vem. Né? Então não precisamos entender o que a gente está querendo. Então, né? Levanta, vai ficar parado? Não, levanta e vai. Vai para onde? Vai para a autonomia.
Jesus não dá regra nenhuma. Vai, faz 10 oração, 15 Pai Nosso, 19 Ave Maria, ajoelha no milho. Não tem isso com Cristo. Levanta e vai. Nós somos um ser autônomo. E nós temos que colocar as leis divinas dentro de nós e seguir. Seguir a ordem, o estímulo, dado por quem tem autoridade moral. Né? Muitas vezes na casa, a gente vai, às vezes um passista, né? Teve o curso de paz, está tendo o curso de atendimento fraterno. Quer dizer, como é que eu posso dar paz em alguém se eu tenho um problema, ou se eu bebi o dia inteiro, e aí eu vou dar um passe em alguém que justamente lá na casa está querendo se libertar do vício? Que passe que eu estou dando? Como é que eu vou atender alguém fraternalmente se o desregramento que eu tenho moral é pior do que da pessoa? Então nós precisamos estar muito atentos, né? E nos esforçarmos para que a espiritualidade possa completar as nossas imperfeições. Mas eu também preciso dar o exemplo, né? Então, tua fé, Emmanuel Pão Nosso. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé. É uma condicionante. Todas as vezes, Emmanuel está falando. É patrimônio sublime daqueles que o procuram. É um atributo nosso para conquistar a cura, termos essa busca, essa certeza, essa vontade firme, né? Essa vontade é que move o magnetismo. Aonde está a força magnética que nós aprendemos? No fluido do perispírito. Se nós estamos encarnados, está no fluido do meu perispírito encarnado. Então eu tenho o fluido animalizado. E se eu sou um espírito, né, sem corpo? A força magnética fluídica espiritual está no perispírito do espírito. E a vontade, essa fé, é que move isso. E a cura se processa. Leia lá, capítulo dos fluidos, 31, 32 e 33 desse livro que nós estamos estudando. Se tiver dúvida, pergunta tudo para a Glaucia aí que ela vai responder. Diversas vezes ouvimos-los na expressiva afirmação: tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam as frases generosas. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Sem a nossa vontade e a nossa confiança, nós não vamos conseguir nem desenvolver e nem se iluminar. O navegante sem rumo e que em nada confia, em nada acredita, em certeza nenhuma ele tem, fica vagueando na dúvida, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de alguma coisa. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. Vou ler de novo aqui. Emmanuel, Pão Nosso, lição 133. 113, desculpa. As almas vazias, embalde, embora reclamem o quinhão, a parte da felicidade que eles acham que o mundo lhes deve, as negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zona de amortecimento. Quais isoladores de eletricidade? Eles se isolam. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isole nas posições negativas. Né, a Glaucia está toda hora lá tentando no grupo, né, a turma aí mais
Não vamos colocar coisa negativa, não vamos falar de pessimismo, não vamos ficar ligado só na televisão falando, vendo coisa que não está fazendo bem. Por quê? Porque isso nos neutraliza. E isso abaixa o sistema imunológico. Até a medicina já descobriu esse negócio, né? Que o Emmanuel já estava falando lá para trás. Então, e Jesus já estava trazendo. Então, Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filhos do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, o que Jesus está querendo? Ele está querendo que você levante e ande. Ele está querendo dar um impulsionar. Ele está querendo nos colocar no trilho. Ele não está querendo aqui resolver as nossas ambições e ilusões materiais. Então, isso é uma ilusão. Buscar Deus, buscar Jesus, buscar a espiritualidade, buscar o cartomante, buscar o passe, buscar a água fluidificada para resolver problemas ou querer soluções miraculosas no âmbito material, nós vamos precisar rever, né? Então, o que é salvar? Em palavras de vida eterna, Emmanuel vai nos dar uma dica. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas dos favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante no bem, para que o mal se extinga no mundo. Que mundo? No meu mundo íntimo. E depois no mundo dos outros. Porque o mal, ele não está no mundo físico. O mal está no mundo interno espiritual. Quem produz todas as barbáries não é o planeta, né? Quem produz tudo isso e cria tudo isso é o ser humano, né? Desregrado. Salvou-nos o Cristo ensinando-nos como reerguer-nos das trevas para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se. Alguém para educar os outros. E talvez não é à toa que o Espírito de verdade vem falar assim: espíritas instruí-vos. Porque é através da instrução que nós vamos educarmos os nossos sentidos, os nossos vícios, né, e os nossos desregramentos, para que possa sair daí uma virtude. Então, Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu é filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Jesus não veio aqui resolver o nosso problema. Ele veio dar o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem quiser vir ao Pai, né, levanta e venha. Né? Eu não sei se vai dar para acabar aqui. Eu acho que melhor a gente entrar nessa outra aqui, que está faltando acho que 8 minutos. Deixa eu ver. 8 minutinhos. Vamos deixar essa aqui, mãos ressequidas, né? Na verdade, lá na Gênesis é mão seca, o item 18. Aí a gente continua semana que vem. Pode ser? Alguém quer fazer algum comentário? Quer colocar alguma coisa? Quer perguntar? Quer discordar? Sei lá. Fiquem à vontade. Estão aí ainda ou já fugiram tudo?